primeira coisa que a gente pensa é, mas como que está o consumo? Essa fêmea está consumindo? Porque às vezes a gente pensa em 1001 problemas e o problema é até bem mais simples, né? A gente poderia ver primeiro o consumo. Olá, sejam bem-vindos ao Suinocultura Faixa Preta. Eu sou Inês Andretta e hoje a nossa conversa será com a doutora Melody Martins. A Melody, que é zootecnista, mestre, doutora e que atualmente é pesquisadora na PUC do Paraná. Melody, é um prazer te ver de novo e obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar com a gente. É um prazer meu estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E a gente tem um assunto que é tão bacana de conversar. Eu sinto que esse podcast poderia ter 40 minutos e que a gente ia estar conversando aqui ainda, porque o projeto que a Melody, né, vai apresentar para a gente é um xodó no nosso laboratório, né, que é um projeto que trabalhou com as porcas durante a gestação e a lactação e com probióticos. Bom, na verdade não é um projeto, né, são 2 projetos. Melody, conta pra gente um pouquinho da história desse projeto e da importância dessa temática também. Uhum. Bom, esse projeto começou pensando realmente em como é a qualidade de vida ali de matrizes dentro do sistema de produção. A gente sabe que o sistema de produção intensivo, ele realmente causa benefícios gigantescos do ponto de vista de índices produtivos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um déficit do ponto de vista do bem-estar do animal. Então, considerando esse ponto, a gente busca por alternativas que possam, de alguma forma, reverter ou mitigar, né, diminuir os efeitos que são causados nos animais, tanto do ponto de vista de bem-estar, tanto quanto do ponto de vista de processos de parto, de vitalidade de leitões. Então, basicamente, esse foi o approach, a abordagem inicial para o pontapé inicial desse projeto. E é muito interessante porque essas variáveis, né, que a gente vai comentar, e você mencionou elas, né, da dinâmica do parto e de como os leitões estão ali logo após o nascimento, elas são estritamente correlacionadas com as variáveis de desempenho também, né? A gente que está falando cada vez mais aí de mortalidade entre a população das fêmeas ou de sobrevivência dos leitões, que tem tudo a ver com colostragem, precisa falar dessas respostas. Melody, como é que foi o projeto, os projetos, né? E conta um pouquinho de como que vocês avaliaram essas áreas, né, dentro dos estudos. Bom, esse projeto ele foi gigantesco, né? E aqui a gente está pegando um pequeno recorte dele, mas é um projeto imenso, lindo, um projeto muito bem pensado por várias cabeças. E ele começou aqui do ponto de vista de processo de parto, né, ou cinética de parto e vitalidade dos leitões com 40 matrizes. Daí a gente avaliou essas matrizes durante todo o seu processo de parto, desde o início, não só o parto, mas desde o início da gestação, suplementando essas matrizes com cepas probióticas. E depois a gente chegou ali com essa suplementação até o final da lactação, avaliando essas matrizes e também os seus leitões. Os leitões não foram suplementados, a gente queria ver realmente como seria esse efeito de mãe suplementada sobre os seus leitões. E a gente trabalhou com 2 tratamentos, então, um grupo de fêmeas suplementadas e um grupo de fêmeas controle, né, que não tinha a suplementação. E trabalhamos com 2 experimentos diferentes. Cada um desses experimentos, nós testamos produtos com mix de cepas diferenciados também. Isso é bacana, né? Porque, de alguma maneira, a gente está testando o conceito, eu diria, né? A gente tem soluções diferentes que vão atuar de maneiras diferentes, mas que podem mitigar esses problemas, né? E aí, Melody, mitigou? Conta pra gente como é que foram os resultados que vocês encontraram. Não poderiam ter sido melhores. A gente ficou bem feliz, porque nós percebemos que aquelas fêmeas que se alimentaram com o probiótico, elas tiveram, a frequência de fêmeas que se alimentaram com probióticos tiveram partos
de curta duração. A gente considerou partos de longa duração acima de 300 minutos. Então, aqueles animais que não se alimentaram com o probiótico tiveram mais partos de longa duração. E a gente sabe todos os impactos que isso pode causar para a matriz, para o leitão, para a granja como um todo, para colaboradores, né, para o dia a dia da granja, né, isso dificulta muitas coisas, né. E, além disso, os leitões que vieram de porcas que se alimentaram com o probiótico, eles consumiram mais colostro também. E a gente também ficou muito feliz, obviamente, com esse resultado, porque isso impacta positivamente ali na vitalidade, né? A gente imagina que esse leitão vai ser mais vigoroso e que ele vai ter até mais chances de sobreviver quando ele passar ali pela terrível fase do desmame e chegar na creche, onde eles sofrem tanto por vários fatores diferentes, né? E, além disso, também, a gente teve um ponto de consumo durante a lactação. A gente também avaliou o consumo alimentar das porcas durante a lactação e a gente percebeu que essas fêmeas suplementadas, elas consumiram mais também. E isso também é um outro efeito muito positivo, considerando aí todo o impacto que tem sobre a produção de leite. E é interessante porque eu acho que o consumo de ração é uma variável que ela está ali, ela é um comportamento, né, do animal, ela é uma manifestação de como ele está se sentindo, é uma das coisas que, na verdade, ele antes vai modificar quando ele está com desafio sanitário, como coisa, ele está te contando como ele está, né, através do consumo de ração. E é uma variável de desempenho, então parece que essa resposta ela fica entre essas duas caixas que não são caixas, né? Esses dois ambientes, assim. Sim, e é algo que a gente sempre pensa quando a gente está tendo um déficit, algum problema em algum índice ali produtivo, a primeira coisa que a gente pensa é, mas como que está o consumo? Essa fêmea está consumindo? Porque às vezes a gente pensa em 1001 problemas e o problema é até bem mais simples, né? A gente poderia ver primeiro o consumo. E sabe que uma coisa que me chamou a atenção, né, nesse projeto, que a gente já discutiu tantas vezes, né, Melody, mas é o número, é o aumento de mais ou menos uns 10% no consumo de ração das fêmeas. Porque esse número, na literatura, ele aparece muitas vezes, né? Essa faixa, na verdade, assim, de aumento. Isso eu acho muito bacana também. Bastante, sim. Esse número deixou a gente bem feliz mesmo, porque é uma diferença muito significativa, né? E eu acho que mostra um pouquinho daquilo que a gente comentava, né, que é um conceito, né, que a gente fala tanto de saúde intestinal e muitas vezes tende a colocar isso mais importante no leitão, no desmame, né, enfim, em outras fases. A gente fala muito pouco de saúde intestinal das fêmeas gestantes e lactantes, mas nelas também esse conceito é importante, né? Muito bacana. Sim, com certeza. Eu acho que a gente ainda fala pouco sobre como essa fêmea ela passa por modificações durante a fase de gestação. Até quando a gente fala para o próprio ser humano, a gente sabe que isso acontece, modificações não fisiológicas somente, mas metabólicas, e como que isso influencia não somente ali no processo do parto, mas como isso pode afetar o próprio leitão também, né? Algo que chega até a fêmea, mas que passa para o leitão. Então, não tem como a gente falar de leitão, pelo menos recém-nascido, sem falar de onde ele está vindo ali, né? Isso é muito importante. Mas também do leitão da creche, né? Às vezes na creche a gente tende a separar ele, né? A gente tende a pensar que tudo tem que ser resolvido lá na creche e acho que o estudo de vocês conseguiu mostrar isso muito claramente, assim, de que não, lá no início, talvez antes, na preparação daquela leitoa, você já está trabalhando qualidade de leitão, né? Tá tudo interligado. Exato. Esse foi um outro ponto que a gente pensou também, porque ali quando a gente avalia a suplementação probiótica, muitos trabalhos avaliam a partir do último terço da gestação, e a gente quis ver realmente quais seriam os efeitos, se seriam diferentes ou não, se começasse essa suplementação desde o início da gestação. E como os dados mostram, nós tivemos efeitos bem positivos. Muito legal. Melody, parabéns pelo trabalho. Eu não preciso esconder, eu acho, né? Eu tenho envolvimento nesse projeto e eu tenho um orgulho desse projeto, assim, sabe? E do quanto que vocês se dedicaram para que desse certo e que para hoje a gente tivesse essas informações. Então, eu te agradeço por estar aqui, por dedicar esse tempo agora, né? Esses 9 minutos para compartilhar
mas mais ainda pela dedicação na pesquisa, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar, especialmente dentro da granja, especialmente com as matrizes, né, que são fases mais longas, e vocês foram excepcionais, então parabéns pela dedicação nessa pesquisa e na pesquisa. Muito obrigada. Esse projeto eu falo com muito orgulho que ele foi um grande presente na minha vida, porque ele é incrível mesmo. Eu sou suspeita para falar, mas Eu também. é um projeto que encanta a gente, não tem jeito. Muito bem. E a gente espera, né, que mais pessoas tenham gostado, né, desse assunto. Então, agradecemos a Melody primeiro e a todos que ficaram com a gente até o final desse episódio. E até o próximo. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima!